Olá, amigos, amigas. Gênese do espaço e do tempo. Será que o tempo teve uma origem? O espaço teve uma origem? Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, escreve sobre esse assunto. Ele cita inspirado pela sua voz, uma entidade superior. Cita Apocalipse, capítulo 10, versículo 6. Então o anjo jurou por aquele que vive nos séculos dos séculos, que agora não haveria mais tempo. Tudo que nasce, diz o autor, tem que morrer. Tudo que teve princípio tem de ter fim. Evoluindo, tudo larga os despojos da forma velha, assim como a dimensão que não lhe serve mais, né? Então, por exemplo, a consciência vai evoluindo e vai passando de uma dimensão para outra. As fases evolutivas são infinitas. E as respectivas dimensões de cada fase, de cada uma dessas fases evolutivas, também são infinitas, ou seja, a evolução é infinita. E o espaço e o tempo são apenas duas dimensões contíguas, o espaço e o tempo, entre as infinitas dimensões sucessivas. E o espaço, explica sua voz, é uma unidade trifásica. O espaço, a dimensão espaço tem três fases: o ponto, a superfície e o volume. É a fase gama, a fase da matéria. Gama, letra grega gama, é a fase da matéria, que representa a dimensão espaço completa. No ponto, não significa que o espaço seja pontiforme, mas que existe, que existe o espaço em germe. O espaço só existe em germe à espera do desenvolvimento. Ele está lá no vórtice fechado, do início de uma espiral evolutiva. Esse espaço pontiforme, que é a singularidade, como se diz hoje em dia, o singular, o ponto. E diz o autor aqui, nesse espaço, no ponto, existe uma dimensão diferente, fora do nosso concebível. Olha que interessante. E em seguida ao ponto aparece a linha, que é a primeira dimensão do espaço. Em seguida aparece a superfície, que é a segunda dimensão do espaço. E depois aparece o volume, que é a terceira dimensão do espaço, da fase espaço, que é trifásica, Ponto, superfície e volume. Então, não existe, diz ele, o autor, uma continuidade quadridimensional. Não existe assim, dessa fase espaço, não seguimos numa continuidade para uma quadridimensionalidade. A continuação obriga a sair dessas três dimensões, que é o ponto, a superfície e o volume. Essa é a fase gama, a fase da matéria. O desenvolvimento dessa fase gama, da fase da matéria, resultou na dimensão volume, originando o espaço completo. O volume, é o espaço completo. A fase gama, matéria, vai dar origem à fase beta, que é a fase da energia. A energia deriva da radioatividade, da desagregação da matéria. É a matéria envelhecida. Em termos bíblicos, cita, o autor: Deus criou o movimento, deu impulso ao universo. O volume moveu-se. Então aparece uma nova manifestação
dimensional, que é a dimensão seguinte à nossa, essa dimensão espacial. Algo acrescenta-se ao espaço e aí surge uma nova dimensão que é a trindade seguinte. Cada dimensão é uma trindade formada por 3 fases. Essa nova dimensão, né, é a primeira da série sucessiva, que é o tempo. Então, aqui nós estamos no espaço, completou-se a fase do espaço, aí vem o tempo. O tempo é contíguo ao espaço, é a fase sucessiva, é a fase seguinte do espaço. O tempo deve completar-se com outras manifestações sucessivas. E o tempo é a primeira manifestação de uma nova unidade com 3 dimensões: a consciência e a superconsciência. Aqui no espaço nós temos ponto, superfície e volume. Na dimensão seguinte nós temos tempo, consciência e superconsciência. Amigos queridos, agradeço muito a atenção, que a paz do Mestre esteja sempre conosco.